Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Um Feliz Natal, espero que estejam todos bem e vamos orar para que o nosso presidente Bolsonaro se recupere o mais rápido e prontamente possível, tá? Vamos orar para que corra tudo bem. Olha só, meus amigos, parece que deu a louca no ministro Dias Toffoli. Bom, tem coisas muito estranhas acontecendo em Brasília. E quanto mais tempo passa, mais a situação de Alexandre de Moraes se complica. Mais mexe, mais fede. É isso aí, né? Não vão achando realmente que vai ficar por isso mesmo, que ele vai passar por essa, que não vai cair, não. Eu acho que realmente não tem volta, né? Esse escândalo do Master, ele parece que é muito maior do que realmente ele é. E se não fosse realmente a velha mídia soltar a mão de Alexandre de Moraes, talvez isso até passasse batido, mas claramente a mídia está rifando Alexandre de Moraes. E uns dias atrás eu falei para vocês que até fazia uma ideia do que está por trás da exposição da Rede Globo. Por que a Globo está agora soltando a mão de Alexandre de Moraes, sendo que até então eles estavam ali em conluio, né? Eles estavam passando pano para tudo que vinha acontecendo no Brasil. Bom, o objetivo deles foi alcançado: prender o presidente Bolsonaro, jogar a chave fora, perseguir a direita, vários parlamentares de direita caçados, Carla Zambelli, o Ramagem, agora o Eduardo Bolsonaro. Talvez o objetivo deles tenha sido cumprido, né? A vingança do Lula tenha sido cumprida, pelo menos em parte, não sei. Mas o fato é que claramente eles soltaram a mão de Alexandre de Moraes. Talvez, e aí vem na ideia que eu trouxe para vocês, né, que eu não quis antecipar, é que a mídia, o Lula, o sistema sabe que Alexandre de Moraes vai cair. Talvez não agora, mas muito provavelmente em 2027, quando a gente eleger um Congresso, ou pelo menos um Senado de maioria de direita o ano que vem. Isso vai acontecer, é fato. E o sistema sabe que não pode frear, não pode evitar que a gente tenha maioria no Senado. Se eles não podem evitar que a gente tenha a maioria no Senado, e se eles sabem que Alexandre de Moraes vai cair, então por que não antecipar a queda dele agora? De repente forçar ali uma renúncia dele, ou então até abrir caminho para o impeachment. Por que não? Assim o Lula vai ter mais uma vaga para indicar. O que é melhor? Deixar para Alexandre de Moraes cair em 2027, tendo maioria de direita lá no Senado, e aí o próximo presidente é que vai indicar o substituto de Alexandre de Moraes, ou então antecipar a saída dele, já que ele vai cair mesmo, e aí o Lula é que coloca o substituto. O que é melhor? Acho que é básico isso, é óbvio, né? Mas eu não tô vendo ninguém conjecturando isso aí. Na minha opinião, é uma possibilidade. O que vocês acham? Mas o que me surpreendeu mesmo foi a notícia que eu vi hoje aqui do ministro Dias Toffoli. Cara, olha só. O Toffoli, ele havia determinado a acariação entre todo mundo aí envolvido no Banco Master, né? O presidente do Banco Central, o Galípolo, o Vorcaro e o presidente do BRB, que era o Banco de Brasília, né? Que estava em tramitação ali a compra do Master pelo BRB. Pois bem, aí veio a PGR, o senhor Paulo Gonet, indicado do Lula, e PGR pede suspensão de acariação entre Master, BRB e diretor do Banco Central. Para quem não está familiarizado com o termo, acariação significa justamente isso, é uma acareação, ou seja, você colocar cara a cara e confrontar as versões dos envolvidos. Porque cara a cara é difícil ali, um dizer que o outro está mentindo, né? Tem que contrapor, o outro vai se defender, então cara a cara fica mais difícil. Então isso é uma acariação. O Toffoli, que relata o caso lá no Supremo, surpreendentemente pediu uma acariação, na verdade ele determinou a acariação. O PGR, o Paulo Gonet, o amigão do Lula, ele foi contra. Ele falou, não, eu acho que não tá na hora ainda, não precisa de acariação nesse momento. E o que me surpreendeu foi justamente o fato do Toffoli simplesmente ignorar a PGR, porque o juiz pode fazer isso, né? Master, Toffoli rejeita pedido da PGR e mantém a acariação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Eu não sei realmente se tem alguma coisa por trás disso, se é uma estratégia de defesa de Alexandre de Moraes, se o Toffoli, sei lá, se deu a louca nele, né? Ou se realmente o sistema soltou completamente as mãos de Alexandre de Moraes porque sabe que não tem como defender ele dessa. Não tem como. Passar a mão nas arbitrariedades, tudo bem, era pela direita, era para perseguir a direita, Bolsonaro, agora chega, né? Agora como é que vai passar a mão num esquema desse aí? A mulher dele, contrato multimilionário em 3 anos,
Ele deu aí 3 notas, todas cheias de inconsistências, as datas não batiam, né? Voltou atrás, corrigiu, tá muito estranho, ou seja, tá claro para todo mundo que tem coisa errada aí. E tá todo mundo rifando Alexandre de Moraes, né? Vejam só o que o Metrópolis postou aqui, cara, e eles continuam, não estão dando trégua, estamos aí no fim do ano, pleno Natal, e a galera aqui, ó, massacrando, cara, tô gostando de ver a velha mídia aí cobrindo o que de fato deve ser coberto e dando destaque para o que precisa, né? Inclusive o presidente Bolsonaro fez uma grande jogada, cara, pouca gente percebeu isso aí. Mas ele estava com a entrevista marcada no Metrópolis, né? Ele que está aí há mais de 6 meses, basicamente, né? Sem poder falar com a imprensa, sem poder dar entrevista, preso ilegalmente, né? Inclusive. E ele estava com a entrevista marcada e cancelou a entrevista quando veio à tona o caso do Banco Master, né? Novas revelações. Ou seja, o Bolsonaro sabe que a entrevista dele ia tomar o debate público. Então, o que ele fez? Uma grande jogada, cancelou a entrevista, deu uma desculpa lá, né? Cancelou a entrevista e para que o caso do Banco Master, o caso de Alexandre de Moraes reverberasse ainda mais, né? Então uma boa leitura do presidente Bolsonaro. Vamos ver aqui o que a velha mídia, Metrópolis, ainda está falando de Alexandre de Moraes. Isso aqui é de hoje, tá? As explicações sobre a suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes para que Daniel Vorcaro não perdesse o Banco Master expõem as dificuldades do ministro do Supremo em se explicar. Até agora, Moraes já divulgou 3 notas em menos de 24 horas, negando a informação de que teria tentado impedir que o Banco Central decretasse a liquidação do Master. E por que isso é importante? Primeiro, porque o Banco Central tem independência para tomar suas decisões e a pressão de um ministro do Supremo. Graças ao presidente Bolsonaro, vamos relembrar. Graças ao presidente Bolsonaro, o Banco Central é independente. Sobre a autoridade monetária é indevida e pode configurar, no mínimo, tráfico de influência. Segundo, porque o Banco Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Moraes e dos filhos, uma banca pouco expressiva, e o valor do contrato, 129 milhões de reais, sem que se saiba exatamente para quê. Como revelou o Metrópolis, trata-se do maior contrato de advocacia que se tem notícia na história do Brasil. E um terceiro motivo, porque o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso e acusado de fraudes contra o sistema financeiro que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. E aqui entra outro ministro do Supremo. Dias Toffoli é o relator dessa investigação na corte. O caso chegou ao Supremo porque entre os documentos apreendidos no escritório de Vorcaro constava o nome de um deputado federal. E políticos com mandato só podem ser investigados pelo Supremo. E a primeira providência de Toffoli? Adivinhe, colocar tudo sob sigilo. Acuado, o que o ministro Alexandre de Moraes já disse sobre o assunto. Moraes afirmou que se reuniu 2 vezes com o presidente do Banco Central, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro, em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que nos 2 encontros, o assunto tratado foi a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que teria impedido Moraes e sua mulher de realizarem transações financeiras. Moraes negou que, nessas ocasiões, tenha tratado da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. O ministro também nega ter telefonado em qualquer momento para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, desmentindo assim a versão de que teria ocorrido 6 ligações com pressão em favor do Master. Disse ainda que o escritório de sua mulher não foi contratado para atuar no caso da compra do Master pelo BRB. E o que ainda não se sabe sobre esse assunto? Alexandre de Moraes não esclareceu qual é, afinal, a finalidade do contrato do Banco Master com o escritório de sua mulher, que justifique um valor de 129 milhões de reais. Também não explicou qual é a sua relação com Daniel Vorcaro e não mencionou em nenhuma de suas notas as reportagens que o acusam de ter falado 6 vezes por telefone com Gabriel Galípolo sobre o caso do Master. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler sobre este... Bom, é isso, né? Tá aí. O Metrópolis dando o passo a passo, dando detalhes do caso Master, expondo Alexandre de Moraes. Meus amigos, dessa aqui eu acho que ele não escapa. Como eu disse no vídeo anterior, né? Eu achei, porque
tanta coisa que já aconteceu, tudo que Alexandre de Moraes fez, né? Eu não achei realmente que ele fosse cair por um caso de corrupção ou coisa do tipo, mas parece que é o que vai acontecer. Bom, eu acho que o Brasil precisa, não importa como, bom seria que ele saísse do cargo por conta da violação de direitos humanos, que o próprio Estados Unidos acusou e sancionou ele, né? Teve um acordão aí, retirou a lembrança e tudo mais, né? Mas tudo bem, era para ele ter saído por isso. Não saiu? Ok, mas pelo menos vai sair. Eu acho que é um ponto sem volta, mas tá aí, né? O que vocês acham? Coloque nos comentários. Desde já, compartilhe o vídeo, não esqueça. Vamos orar pelo presidente Bolsonaro, que corra tudo bem, que Deus guarde e proteja para que ele volte aí o mais rápido possível ao nosso cenário. A gente precisa do presidente Bolsonaro aqui, 2026 está logo aí e muita coisa vai mudar, hein, meus amigos? Deixe seu like e compartilhe o vídeo se for novo por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.